gente aí? Renato Bastos. O Renato Basto. Forte abraço, Renato Basto. Sumaia tá dando a paz. Sumaia, paz. A Sol. Sol, sol. Sol. Sol, sol. Só sol, hein? Ô, gente, vamos assistir, gente. Assistir a live. Estão dando risada, tô doida. Ana Paula. Ana Paula, irmã da Jaque. Ana Paula, manda a Jaque lá, comenda pra assistir. Dona Lourdinha, lá de Minas. Juliana. Juliana, forte abraço, Juliana. Agel. Agel, forte abraço. Edna. Edna. Eliane Lima. Eliane Lima. Vou deixar uma palavra para seus corações. Ana de Lúcia, mãe do pastor Wallace. Ô, dona Lourdinha, forte abraço. Mãe do pastor Wallace. Deus abençoe a vida da senhora. Evarista, sua neta. Vamos lá. A Juliana Souza. Maria Juleide. Estranho. Falta um minuto. Falta um minuto. Um minuto. Quem tá mais assistindo aí? Quem tá mais? Quem tá mais assistindo aí? Fala aí. Por enquanto só. Só. A Lúcia Santa pedindo oração pelo irmão dela, Edinho. Lúcia Santos, vou morar, Lúcia Santos, senhor. Tá com O seu irmão. Covid-19. A Carol tá assistindo. Carol! Carol, esposa do Sandro. Do gente boa. Gente boa. Eu quero conversar um pouco com vocês. O que vocês estão achando da epidemia? Vai dando seu joinha. Vai falando. Vou trazer uma palavra para o seu coração. Ó. Suzana Virgílio. Suzana, forte abraço, Suzana. Nelson. Nelson Cazuza, forte abraço. Dá um abraço pra Bruna aí, pro seu filho. Ô, Nelson. Meu querido Nelson. Deixa eu... Ó, já deu, então vou esperar mais um minutinho. Helena. Helena, um abraço, Helena. Giovana Magalhães. Giovana Magalhães, forte abraço, Giovana. Querido, vamos começar essa live. Fecha isso, baixa sua cabeça, fecha seus olhos. A gente vai estar orando. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. E a gente vai estar orando, amém? Deus, quero colocar diante de Ti, apresentar, Pai, esse culto. Apresentar, Pai, essa palavra que entra no coração, que as pessoas possam ouvir, Deus possa agir, possa trabalhar no coração, Pai. Que a palavra venha penetrar nos nossos corações e viver. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quero deixar uma palavra para o seu coração, tá? Que está lá em Lucas capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Que fala lá. Lucas capítulo 5. Você pega a sua Bíblia, lê. E Deus já está falando no seu coração. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto do lago Genezaré. E viu, estavam os 2 barcos juntos na praia. E logo aonde os pescadores, havendo descido dele, estava lavando a rede. Versículo 3. Entrando num dos 2 barcos, e era Simão,
e pediu que afastasse um pouco da terra e assentou. Ensinava no barco a multidão. Jesus ensinando. E acabando de falar, disse: Simão, faz em alto mar, lança a vossa rede para pescar. Simão respondeu, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixe, que se rompia a rede. E fizeram sinal ao companheiro que estava em outro barco, para que fosse ajudar e fosse encheu ambos os barcos, que de maneira que quase ia a pique. Amém? Querido, é uma história que Jesus, de Pedro, né? Simão é o nosso amigo Pedro, né? Que na verdade ele chama Simão, entendeu o nome? E o Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava em Genezaré pregando para uma multidão, e ele se depara com dois barcos, né? Que é o Pedro, Simão, que é Pedro, e diz que ele foi pescar, e diz que ele pescando, ele trabalhava a noite toda, e ele disse que não tinha pescado nada, e ele volta, está lavando a rede, e a Bíblia diz que estava ali os dois pescadores descendo. Então Jesus se depara com aquela cena, e chama ele, e pede para ele: assenta, ensina no barco e a multidão. Jesus disse que estava ensinando, Pedro estava ali, e disse que ele estava passando por uma grande frustração, né? Porque ele manjava, ele sabia que era o mar, ele manjava, ele conhecia, ele sabia muito bem. Só que quando ele desce, ele vai lavar ele, e Jesus está ensinando a multidão. E quando pega para ele se assentar perto do barco, e aí ele se assenta, começa a ouvir a palavra. Interessante que Pedro, a sua frustração, a sua chateação, ele se depara e ele vê Jesus pregando para a multidão. E é muito interessante isso. Porque quando você está cansado, a primeira coisa que você quer tomar um banho, você está exausto, mas você não... E Pedro não, ele se detém e ouve o que Jesus está falando. E eu quero deixar uma palavra profética para o seu coração. Tudo aquilo que você não consegue, que você não está conseguindo, não está nada dando certo na sua vida, senta e ouve o que Jesus tem para falar para você. Porque às vezes você está confiando na sua capacidade, que nem Pedro confiava, que era Simão, estava confiando na capacidade dele. Só que ele viu que nessas horas, ele viu que a capacidade dele não adiantava de nada. E Deus tem seus meios de trabalhar nas nossas vidas, não é? Deus tem os seus meios de trabalhar no seu coração, no meu coração. Às vezes você está confiando na sua capacidade, na sua sabedoria, no seu ensinamento, mas Jesus, ele deixa bem claro que ele fala para Simão e Pedro: olha, senta, para ouvir, porque muitas vezes você está agitado, e Jesus quer que você sente e para ouvir ele. E como lavando a rede, cansado, você imagina, querido, e Jesus pega ele, acaba de falar, a Bíblia diz, Jesus acabando de falar, Simão, Pedro, volta lá. E Pedro, provavelmente, se fosse no dia de hoje, a gente ia falar: nossa, tá confrontando, tá não sei o que. Não, Jesus pega e fala: mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não pesquei nada, não fiz nada, como é que você fala para mim voltar? Aí Pedro pega e fala para ele, Jesus falou para ele: olha, né, vai lá, volta. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus, muitas vezes, na sua dor, na sua frustração, no seu cansaço, às vezes você não vai conseguir nada. Mas quando Jesus ele pede para ele, ele fala para ele, porque ele tinha acabado de ouvir a palavra. E outra coisa, Jesus primeiro ele trata a pessoa, ele tratou Pedro ali, porque Pedro ouviu a palavra, ele foi, mas Pedro estava pondo para fora, se explicando para Jesus. Não é que ele tá saindo da alma dele.
E Pedro tinha que levar, Simão, que Pedro tinha que levar comida, né? Não tinha que pegar nada para dentro de casa. Agora você imagina a coisa, ele pega e está cansado, está exausto, tá trabalhando. Vamos lá, lança, rei. E aí Pedro fala, ó, então segundo a sua palavra, você está falando, eu vou lançar. E diz que ele lança a rede e houve uma grande quantidade de peixe. E aí diz que se não cabia, né? Não cabia. E aí diz que chamou outro barco também, o outro barco também não cabia. E quase se afundou. É uma história muito bonita, muito linda. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Não é? Nessas horas que você... Primeira coisa, quando você tem uma notícia, você vê aonde você fica. Pedro, ele teve uma notícia não muito boa. Ele ficou, Jesus se depara e Jesus vê e nota os dois que estão ali no barco lavando a rede. E Jesus se aproxima, ouve a palavra. Se aproxima dele, eles ouvem a palavra, ensina, né? E depois que termina, Jesus fala, agora vamos. Antes de fazer qualquer coisa que você está passando, o que eu estou passando, primeiro lê a Bíblia, busca Deus e depois Deus vai direcionar você. Nunca faz as coisas do que você está chateado do seu momento, né? Do que você está passando. Porque muitas vezes você pode estar sendo frustrado, decepcionado do que você mesmo está passando. Mas deixa Jesus entrar no seu coração e falar, ó, está aqui, ó. Então, eu aprendo isso, querido. E quando Jesus, mesmo na frustração, na situação, ele para e Pedro senta para ouvir. E diz que a palavra multidão. Agora é engraçado, né? Ele se depara com o que Pedro está passando. Tinha um monte de gente ali para ser abençoado. Por que ele se deparou com Pedro? Porque ele sabia, né? Ele tem seus meios de trabalhar com o ser humano. Deus tem seus meios de trabalhar com as pessoas. Na frustração, no trabalho, no que você está passando, no que eu estou passando. Deus tem seus meios. E muitas vezes, às vezes você fala, foi ruim o que Pedro passou. Mas era a maneira que Deus tinha que chamar a atenção dele. Ele diz que quando ele chama a atenção, Pedro se declara e ele imediatamente começa aí. Eu tiro lições aqui, irmão. Lições que eu tiro aqui. Nunca confia na sua capacidade e nem na sua força. Porque Pedro era um bom pescador. Mas você vê que ele não pescou nada. Jesus era carpinteiro, manjava de carpintaria, não de pescaria. Por isso que Pedro respondeu isso para ele. Então ele foi. Porque quando Deus ele quer usar, quando Deus quer abençoar, ele tem seus meios. Então muitas vezes a gente não entende. Fala, o que ele vai... Então ele tem seus meios de abençoar. O que eu aprendo também aqui? Tem um monte de lição que eu aprendo. Eu aprendo que ele fala, então segundo a tua palavra, eu vou crer. Você está falando. E olha que quando ele termina de falar, que a prosperidade vem. E quando vem a prosperidade para você, para sua família, outros vão ser abençoados. Você vê como as pessoas não podem ser egoístas? Então chamou o outro, quase afundou, o tamanho que ia ser a bênção. Então, querido, quando que você está passando, tudo que você está passando, que eu estou passando, muitas vezes você pode estar frustrado, você pode estar decepcionado, você pode estar perdendo emprego, você está perdendo isso. Mas quando Jesus entra no seu barco, você ouve a palavra, Jesus faz você prosperar. É no meio do caos. É no meio do caos que Jesus faz você prosperar. É no meio da obediência. Porque Pedro, Simão, teve obediência. Mesmo contrariado ele teve. Porque, irmão, vou te falar aqui para você, hein? Se eu chego numa casa, né? Vamos dar um exemplo, vamos fazer um exemplo. Você chega numa casa, você tem que pagar aluguel amanhã, certo? Aí eu chego, você não consegue nada, você vai lá, a mulher trabalhou em casa, fez um monte de coisa em casa, aí chega na porta e fala assim, ó, tô cansado, fala, volta, que lá tem... Você vai espernear, não vai não? Eu ia espernear. É assim que Jesus fez. Ele quis dizer, Pedro desabafou para ele, e Jesus viu a dor de Pedro, ele desabafou, ele se expressou o que ele sentia, e ele falou,
mas tudo bem, eu vou segundo a sua palavra. Você está falando, eu vou. E olha só, porque Jesus, ele tem seus meios de abençoar. Como que ele vai se abençoar? É no meio da onde? Do cansaço, da fadiga, da frustração. É o que ele passou, que Pedro passou. E aí ele teve que voltar. Ah, pastor, mas você fala porque não é você não. Não é questão disso não, querido. É questão que quando Deus quer tratar, quando Deus quer mexer, quando Deus quer abençoar, numa notícia, ou quando vê uma coisa não muito desagradável para nós, você não sabe o que tem lá na frente te esperando. Então, às vezes, é ruim, é amargo, mas é aqui, ó. Pedro estava lá, junto, nos barcos, os pescadores. Para você ver que Pedro foi um cara que viveu um milagre, face a face junto com Jesus. Por isso que Pedro era momentâneo, porque Pedro servia Jesus momentaneamente, porque ele vivia escorregando, né? Porque ele via milagre, mas ele não era transformado, ele era uma pessoa. Pedro ele só se transforma lá como em Atos, que ele ganha 5.000 almas para Jesus. Então o que eu falo para você, querido, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, para de confiar na sua capacidade, achar que você sabe, porque muitas vezes você pode sair frustrado e Jesus falar, senta aqui. Jesus tratar você primeiro, que ele tratou para Simão Pedro, depois falou, agora vamos lá. E aí ele se depara com essa situação. É uma palavra para você refletir para o seu coração, mas é uma palavra que se renova todo dia, se assim você permitir no seu coração. Porque não adianta você, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Aí eu falo para você, Deus parou o mundo, parou a economia, parou tudo. E aí, cadê? Deus falou, meu filho, vocês dependem de mim. Então a gente depende de Deus. Então é que Deus fala para ele, vocês dependem de mim. Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Então, querido, o que você está passando hoje? O que eu estou passando hoje? O que você está passando amanhã? Então, querido, ouve primeiro, não tira conclusões precipitadas, deixa Jesus falar, ouve a palavra, muda o coração, mas está na hora de você parar para pensar. Como é que está o seu coração? Entendeu? Como é que está a sua vida? Como é que está? Deixa Deus mudar a sua história. Então, aprende uma coisa. O milagre às vezes vai vir, é na hora da dor, que nem Simão Pedro passou. É na hora de você sentar para ouvir o que Deus tem para você. É na hora mesmo no cansaço, na fadiga, volta para lá. E depois você vê 3 coisas aqui, tem atitude 3, né? Na frustração, que ele não pegou nada, estava cansado. Quando ele senta para ouvir a palavra, Deus trata com ele. E depois Deus manda ele voltar e falar. E depois ele mesmo expressa aquilo que ele está sentindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você expressa uma coisa que você está sentindo da sua alma, Jesus ele ouve. Às vezes, muitas vezes a gente guarda, e às vezes aquilo que está angustiando, aquilo que está te perturbando, aquilo que você tem que se expressar para Jesus. E Pedro estava se expressando isso para ele. Jesus não olhou como um ar de afronta, Jesus olhou como um ar dele se expressar. Então porque era Jesus. Jesus queria salvar Pedro, porque Pedro ia ser um bom discípulo, né? Ia ganhar muitas almas. Então, deixa essa palavra para o seu coração, tá? Medite nela, faz que nem Jesus. Na dor tem milagre, na alegria tem milagre. É ruim, não vou falar para você que é ruim mesmo não, trabalhar, não pegar nada, e é ruim, mas não tiro a razão de ninguém não, porque eu me coloco no lugar da pessoa. Quando você se coloca no lugar da outra, cadê sua fé? Sua fé tem que depender mais de Deus do que das pessoas. É em Deus você tem que depender. Milagre para correr é atitude. Não vai adiantar você ficar parado, não vai adiantar você ficar. E você pode ver, tudo para ter milagre, Jesus fala, primeiro você ouve a palavra, você senta. Depois, aí você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração. Depois você vai se direcionar. Nunca faz as coisas que você acha que você pensa.
Primeiro, sempre coloca Deus nos seus planos. Porque se você parar para notar, Jesus não estava no barco de Simão. Por isso que eles voltaram tudo frustrados. Quando Jesus não está no seu trabalho, quando Jesus não está na sua vida, quando as coisas não estão no lugar, você pode se frustrar. Então você põe Jesus, pede direção, que aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, essa é a palavra para o seu coração. Então, se esforça. Sei que não é fácil. Às vezes a gente fica, as feridas, as machucaduras, paralisa a gente. A frustração paralisa a gente. O que não pode paralisar vocês? Nem a machucadura, nem a frustração, nem a decepção, nem as coisas que as pessoas pensam, falam, acham. Que você tem que seguir, olhar e falar, tá aqui, Deus, me ajuda. Sei que não é fácil. Não é fácil mesmo não, mas Deus vai dar vitória. Põe essa palavra no seu coração, pratica ela, vive ela, coma ela, que assim Deus vai mudar e transformar a sua vida. Só assim. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero deixar essa palavra e Deus possa mudar. Amém? Deus, em nome de Jesus, está aqui essa palavra, que eu possa tirar lições como Simão, né, que chama de Pedro, que ele aprendeu que na frustração, ele aprendeu a ouvir a palavra de Deus, aprendeu a sentar para ouvir, sentar para depois fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente precisa sentar para ser curado, para ser restaurado, e a gente está fazendo as coisas tudo machucado, ferido, arrebentado. Muitas vezes a gente precisa parar para trabalhando a noite toda, e muita gente está confiando no nosso, está sendo decepção. Mas que a gente possa aprender a confiar em Ti. Ensina, Deus. Porque o homem é falho, o homem é pecador, o homem vai decepcionar, mas o Senhor não. Então a gente possa sentar para ser curado, ser restaurado. E aprender também, como Jesus terminou de orar, falou, vamos. Mas aprendeu que Pedro, no seu esforço, no seu cansaço, na sua fadiga, ele foi. Que a gente possa aprender também que quando Jesus obedeceu, mesmo contrariado, mas obedeceu porque falou, segundo a tua palavra. E ele assim teve uma grande colheita. A gente aprende que Deus abençoa quando a gente honra a nossa fé. E a gente também aprende que outras pessoas são abençoadas. Dividir o pão, que ali foi cada pique. É isso que a gente precisa aprender. Que na bênção, né? Que a bênção possa alcançar outras pessoas, não ser mesquinho. Porque se a gente não está sendo abençoado, porque a gente está sendo mesquinho, avarento, pensando só em si próprio, mas que a gente possa aprender a pensar nos outros. E eu quero pedir a tua mão, o teu poder, o teu agir. Amém. Quem tem mais aí? Zilda, um abraço. Adelita, Dulce, Delita, Dulce, um abraço. Camila, Um abraço. Fátima, um abraço. Serlene, Sirlene. Helena, um abraço. Deus, dá para muita gente, obrigado. Que essa palavra fique para o seu coração. Guarde. Falei alguma coisa errada aqui para me corrigir? Pique tá certo, né? Isso aí. Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus abençoe. Abençoe cada vida, a vida do pastor Lázaro, da pastora Miriam, sua casa. E Deus possa estar poderosamente. A pastora Miriam falou que vai ter domingo a ceia do fortalecimento. Você que quer pegar a sua ceia, eu estou aqui terça a sexta, amanhã é feriado, estou aqui das 4 às 7h30 até 8 horas, tá? Pegar a ceia do fortalecimento. Estou aqui que você quer trazer um alimento, um mantimento, sua oferta, seu dia, estou aqui também. Das 4 até as 7h30, 8 horas, estou aqui, dando atendimento plantão. Tá bom? Qualquer coisa você me chama no zap, ou manda mensagem para a pastora Miriam, você vê aí, você faz, nós estamos aí. Também qualquer coisa, você manda mensagem para a Fátima. Deus abençoe a vida de vocês, tá? E Deus, eu espero vocês até terça-feira. Obrigado por vocês terem me assistido, me aturado. Deus. Quinta-feira agora tem live com o pastor Wallace aí, com a pastora Miriam, às 20 horas. E domingo, 6h30, ceia do fortalecimento. Você vai tomar ceia, você vai ser fortalecido, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vai, pratica a Bíblia, vive a Bíblia e Deus assim mostrará. Forte abraço, Deus abençoe.